Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E os caras, que você sabe pra caralho, né? Sabe muito você que falou do Ramos que... Não, quem sabe é você que tá aí que... Foi isso que eu falei. E meteram hate em mim. Mas, e o do Kaique, que eu vou falar aqui, pode ser que a galera meta o hate em mim. Tô dizendo aqui que as pessoas estão muito... As pessoas ficam muito preocupadas com o Ramon não evoluir. Eu vejo parte da hora dele suar. O pessoal falou, suou porque ele finalizou errado, porque não sei o quê. Tá, tudo bem, mas ele soube porque... Felipe Marins comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E o Champs vindo aí, você acha que ele é um grande nome no Brasil agora? Acho. Mas assim, eu vou ser bem sincero na minha visão como atleta, porque teve uma vez, irmão, que eu abri, que ficou polêmico isso. Eu falei que o Zancanelli seria o primeiro atleta a ganhar a vaga no Mr. Olímpia na Classic no Brasil. E ele foi. Tem corte do canal do Itinho, live com o Itinho Lima. Eu falei que o Ramon precisava melhorar a profundidade dos cortes das pernas dele. Um monte de gente via nos comentários, falou que o Ramon não sei do que. E mano, o Pacho falou esses dias aí que é o que vai melhorar. Que até hoje é que o Ramon ainda precisa melhorar a profundidade dos cortes das pernas. E os caras, que você sabe pra caralho, né? Sabe muito você que falou do Ramon que... Não, quem sabe é você que tá aí, que nunca subiu no palco, que pesa 80 quilos molhado. Muito. E tá aí, nunca treinou. Você que sabe, você que viveu o bagulho. Então eu não liguei pra esses comentários, porque hoje prova-se que o que eu falei era real. E é o que eu vi, eu não falei mal do Ramon. Falei, o que ele precisa melhorar para que o físico dele fique mais agressivo é a profundidade dos cortes das pernas dele, para ficar mais agressivo. E quando ele veio bem seco no ano anterior, retrasado, 2023. Ele tava com os cortes muito fundos. Ele ainda tem uma dificuldade de manter contraído, eu percebo. Então, foi isso que eu falei. E meteram hate em mim. Mas, do Kaique, que eu vou falar aqui, pode ser que a galera meta o hate em mim. Mas a galera não tá criando muita expectativa nele? Tá, mano. E isso é chato, mano. Isso é complicado. Porque assim, o próprio Kaique, eu creio que ele tem o Kaique é um cara assim, mano. Eu conheço ele há muito tempo também. E ele é um cara que ele é extremamente metódico com as coisas, mano. Esses dias a gente tava no Olímpia Brasil, ele pegou assim, tava lá, daí a gente tava conversando, aquele sotaque americano dele, assim, ele olhou assim, daí tinha um snackzinho assim, aí na mesa lá no camarim da Growth, ele, que isso aqui é frite? Ele ficou olhando assim, jogou, mentira, isso aqui não dá pra comer. E ele, tipo assim, é um cara metódico, muito metódico, né, cara? Faz o trampo, e assim, os caras falam, o nível de detalhe... Eu vejo muita gente fazendo comentários, tipo, especialistas, pessoas que, tipo assim, sabe... E eu vejo os caras falando... Você quer falar especialista de sofá? Não. Não, por favor. O Gorgo fala muitas coisas coerentes. E o Jason também. Também, mas falam coisas que eu não concordo também, irmão. Falar com o que não concorda faz parte, né, mas falam coisas que não tem nada a ver também. Coisas que não tem nada a ver? Não vou pontuar uma específica. Ou seja, eu não tô falando, tipo, eles não vão falar tudo que... Não é tudo que eles falam que é nossa, tá certo. Eu, como atleta que vive... Não, vamos lá. Vamos lá. Gorgonoid, Jason... né, Igor Kennedy, canais de notícias. São importantíssimos para nós, para o esporte. Importantíssimos para nós atletas. Importantíssimos mesmo. Por quê? Porque eles divulgam, eles falam, isso é importante. Mas não necessariamente a opinião deles é uma verdade absoluta. Na Jovem Pan a gente fala, não necessariamente a opinião dos nossos comentaristas reflete a opinião da Jovem Pan, tá ligado? É assim que faz. Então, ou seja, não reflete a minha muitas vezes. E eu tenho muita cordialidade em chegar e discordar e colocar meu ponto de vista. Mas sem problema algum. Saudável pra caramba. Eles podem falar besteira. Tipo assim, o que eu acho complicado, às vezes o cara vê ele, fulano só fala bosta. Tá bom, então coloca o teu argumento aqui. É o que eu quero fazer com o meu podcast. Eu vou trazer pessoas as quais têm conhecimento. Irmão, eu sou árbitro de musculação, eu fiz curso, eu arbitrei mais de 40 competições. Eu não sou um leigo no negócio. Eu sou da área, eu preparo atletas, eu compito há muitos anos, eu tornei alguns atletas profissionais, eu tenho uma expertise. Muitas vezes as pessoas vêm porque eu sou um cara brincalhão e acham que eu não entendo do que eu tô falando. Então assim... Fala do Kaique, você falou que ia falar do Kaique. A galera diz, fala isso do Kaique, não sei o que ele vai isso, porque ele tem detalhes assim, porque ele não sei o que. Mas, irmão, a gente só viu o Kaique sozinho. A gente só viu o Kaique de regata. Agora foi postado umas fotos ali, mas não tem duplo de costas. O duplo de costas é a pose mais importante do fisiculturismo, irmão. Duplo bíceps de costa. É o que define a porra toda.
Então, assim, a gente tem que ver isso. Então, eu não vou dar palpite e ficar falando antes que ele vai ganhar do Ramon, que ele vai não sei do que. Se eu não vi ele do lado dos caras ainda, eu preciso ver ele do lado dos caras. Mas eu tenho a minha opinião, a minha visão. Eu creio sim que ele vai ficar bem colocado. Eu creio sim que ele vai ficar bem. Ele vai competir agora, né? Ele vai competir no Pittsburgh. No Pittsburgh. Eu, sinceramente, tem dois lados nessa competição. Uma, ele vai subir com caras muito bons. Que vai ser bom pra gente analisar ele. Analisar ele do lado dos caras melhores. Mas tem gente que tá falando, devia ter ido pra um show mais fácil. Porque não sei o que, pra pegar a vaga, pra pegar mais experiência. Não concordo, eu acho que o Kaique tá certo. Por quê? Tá sendo criada uma expectativa tão grande nele. Só que ele mesmo não se viu no lado de ninguém ainda. E se ele vai pra um show fácil e perde pra um cara sem hype, sem nada conhecido, que ninguém sabe, ou um cara tipo com uma expressão melhor. O Brasil menor, acaba com ele. Acabou com ele. Agora, se ele perder pro Rough Diesel, se ele perder pro Dabu, se ele perder pro Josema, ok. Os caras estão configurando lá faz tempo, né? Então a estratégia dele é corretíssima. Eu tenho certeza que o Renato deve estar junto por trás ajudando ele nisso. Né? Tem que ser estratégico nas competições. Eu acho sim que o Kaique vai bem, tá? Mas eu acho que a galera às vezes cria uma expectativa tão grande em cima dele com relação a nossa, vai não sei o que, o físico e tal. É normal, tem que ser a galera criar, mas espera ver do lado. Eu só falo assim, ó. Eu penso assim, ó, põe do lado. Depois a gente vai ver. Eu acho que o Javorski que levantou uma bola dessa aí no. Que o Javorski falou? Na minha live, que eu fiz uma live com ele. Ele falou assim, ó. Todo mundo falando do Kaique, bota o Kaique pra competir comigo que eu ganho dele. Eu sou melhor que ele nisso. E a galera meteu o pau no Javorski. Falei, mano, quem quer pegar o hype do Javorski, do Kaique? Falei, irmão, o Javorski é um cara que competiu em 3 Olímpia. O Javorski falou isso, falou que se colocar do lado dele... Ele vai ganhar, ele ganha dele, e ele falou que ele acha que ele é melhor que o Kaique. E aí um monte de gente falando, vai sonhando, bababá, mas... Irmão, então, é porque a narrativa tá sendo falada, tá sendo contada, né? O Brasil, cara, vê se você concorda comigo. O Brasil precisa... Eu acho que o ser humano em si precisa de heróis, né? Sim. E no fisiculturismo a gente precisa de um herói. O Cariani faz esse trabalho muito bem, de ser o herói da nutrição, ele fala com propriedade. O cara tem uma oratória, cara, que é isso. E quando ele coloca, porque ele que tá colocando o Kaique, tá? Nessa situação de, olha o menino como tá vindo. Ele colocou o Kaique no holoforte de todo mundo. Sim. E a galera compra. E Sim. Quem não é tipo do meio, tem uma visão... diferente, falar agora vai ser o número 1 do Brasil, coloca uma carga. Não que o Cariani tá errado, o Cariani não tá errado, o Cariani tá extremamente certo, até porque joga o nosso time, ele é growth também, né? Então pra gente, quanto a equipe, é muito bom. Ótimo. Mas essa carga, será que o menino tá preparado pra isso? Eu acho que ele tá. O Kaique eu acho que tá. Porque o Ramon não liga preparado pra lidar com essa carga que ele teve que dar? Não tava, mas o Ramon tem um contexto totalmente diferente de vida e de personalidade. Okay. O Kaique é americano, irmão. O Kaique é americano. Já é mais ele frio, tem uma né? mentalidade de gringo, mano. Ele já é mais frio, né? Ele é um cara que ele tá cagando, mano. Se o cara falam, se o cara fala que ele vai ganhar, que ele vai perder, que ele não tá nem aí, mano. E o Cariani também não dá ponto sem nó, cara. O Cariani manja muito do que tá falando ali. Se ele tá vendo o menino, é porque ele tá vendo o potencial. Com certeza ele tá... E assim, eu vi ele, né, pessoalmente, há um tempo atrás, esses tempos aí, ele tá realmente muito, muito impressionante. O Gorgonoid, ele teve na inauguração das academias do Gorgonoid no final de semana, o Gorgonoid falou que ele tava muito bem também. Ele tá muito bem e a época que eu vi ele tava mais seco do que ele tá agora ainda, então ele tá realmente muito, porque ele puxou um pouquinho mais um off, porque ele não ia competir ainda, então aí daí ele começou a secar de novo agora e tal, então ele tava muito bem, cara, quando eu vi, eu tenho um vídeo dele aqui, ele fazendo... mostrando o braço, parece que tem uma valeta cabe um dedo no braço dele. Você vê o comentário de um cara que é o entusiasta, que fã, que eu tô aqui do lado de fã, né, cara? Pelo amor de Deus, estar perto dos caras pra mim é um privilégio. E do cara que já é um atleta, o comentário é totalmente técnico, né? Porque assim, o que acontece relacionado à competição? Existe mais uma questão. As pessoas, elas não entendem que existem atletas. O Menegatti, eu vou dar o exemplo do Menegatti. O Menegatti eu conheci ele, se eu não me engano, no Eduardo Correia ou no Sardinha. Eu não sei, foi lá que um desses dois lá em Santa Catarina que eu conheci ele. Eu tinha certeza que esse cara ia ser sinistro, irmão. Mas eu tinha certeza absoluta. Ele é bom, né? Já veio aqui 2 vezes no podcast. Só que assim, ele é um cara muito bom, mano. Só que ele ainda não tinha secado, sabe, entrado naquele prime, naquele refino. E eu sabia que esse cara ia, eu tinha certeza, irmão. E eu vou te falar mais uma coisa polêmica aqui, irmão. Pra mim, o Ramon vai muito bem, com certeza. Eu creio que o Ramon vai bem esse ano e tudo. Mas o Menegatti vai ficar no top 5 do Mr. Olympia esse ano. Eu tenho certeza disso. Tá, e o Ramon?
Você não acha que o Ramon ganha? Eu acho que o Ramon pode ganhar. Então, eu acho que ele pode brigar sim por título. Vai ter mais mas eu acho que configurando ali nos eu acho que o Menegatti vindo nessa mesma sequência que ele tá vindo, ele vai ficar dentro do top 5. Você viu o off do Menegatti? Sinistro, irmão. Pelo amor de Deus, velho. E o Menegatti tem uma coisa, ele tem uma coisa, irmão. Que é o quê? Todo mundo, o Kaique, ele é muito impressionante quando você olha ele parado assim, ele fazendo os poses sozinho e tal. Quando ele posa, ele fica bonito, mas eu não acho ele tão impressionante quanto eu acho quando ele tá parado fazendo força. Travando, assim, sabe? Entendi. Nas poses. Não sei se é um ajuste de ainda melhorar ou a questão do encaixe nas poses. Eu falo porque eu sou um cara que treino muito pose. Ok. Então, assim, eu não sei se é isso. Mas, assim, o Menegatti é um cara que você olha ele parado, você vê que ele é grande, claro, com certeza. Mas quando ele posa, irmão, ele dobra de cresce, tamanho. né, o Sebum cara? era assim. O pessoal fala do Sebum. Sabe um cara que é assim? Gudivito é assim. Gudivito eu via ele assim, mano. Ele tava parado, ele é grande, enorme, mas na hora que ele posa, parece que sai. Ele parece verdade, mano, é cabuloso, verdade, irmão. Verdade. E isso é o mais importante pro fisiculturismo. Verdade, é o quanto você tá. É grande, quando você velho. tá posando. E assim, aí que o pessoal não entende, mano. O Kaique ainda não fez poses de sunga, de costa, de frente, pra o pessoal ficar falando que ele vai ser top 5 do Olímpio e vai ganhar do Ramon. Lá. Entendeu? É isso que eu tô falando. Tem que ter agora o Menegatti, ele vai. O Menegatti já teve lá, né? Já teve lá e o Menegatti ele tem os ventres musculares arredondados. Sai a perna pra fora, ele tem o frame dele, ele é muito largo de cintura escapular, então isso deixa o cara extremamente ele pode ser cabuloso, freak um dia irmão. também, né? Se quiser ir pra outra, cara, ele poderia pelo tamanho dele, pela capacidade que ele tem de ganhar massa muscular, com certeza, assim como o Ramon e posso falar, cara, você conhece o Menegatti, né? Conheço. O Menegatti é um gentleman, né, cara? Gente boa demais. Menino doce, né, cara? É muito sangue bom, cara. Abraço pra ele, porque ele é um doce de verdade. Mano, fala aí. A questão do... só ia fazer um link com relação a... Eu não concordar com tudo que os caras falam. E não necessariamente... Mas é democrático isso, exato. Tá certo. Por exemplo, esses dias o Igor Kennedy... Um abraço pra você também, Igor. O Igor é sensacional. O canal dele tá muito legal, cara. Eu sempre acompanho. Ele falou um negócio que eu concordei com 90% que ele disse. Qual foi na ocasião? Foi um vídeo que o Pacho tá numa live com o Coach Rubens... E com o Terk e com o Ramon, eles estão falando sobre o quanto o Ramon tem de peso ainda para acrescentar. E aí o Igor ele reage a esse vídeo. Aí o Coach Rubens pergunta: Pacho, o que você vai fazer para trabalhar com o Ramon, né, para ele poder evoluir, né, um atleta que já está na margem máxima de peso, já não tem mais peso para adicionar, essa é a minha preocupação. Aí eu falei, aí ele começou a falar, ele falou assim: não, o Ramon bateu 1,5 kg a menos na pesagem. Ele poderia bater 103, ele bateu 101,5. Então ele ainda tinha 1,5 kg a mais. Aí partindo do princípio que ainda conseguia puxar um pouquinho mais 1,5 kg aí, dá uns 3 kg ainda de margem. Aí o Igor reagiu e falou: não, eu não acredito que ele tenha acreditado de margem. Porque o Ramon bateu esse 1,5 kg abaixo na pesagem. Mas ele não subiu bem na competição, ele subiu mais retido, segurou um pouco, né, não estava tão bem. Ou seja, o condicionamento que ele estava quando ele bateu o peso, estava excelente, sinistro. E aí ele não tinha, se ele puxasse dali mais um pouco de peso, não tinha como. Ele tá falando desses 3 kg a mais de condicionamento, o Pacho estava falando, baseado no físico que ele apresentou no Olímpia. Só que o físico do Olímpia, com certeza, não é o físico que ele estava na pesagem, né? Então provavelmente deve ter segurado um pouco de água e o peso dele deve ter subido. Sim. Então ele não tem mais essa margem desses 1,5 kg que o Pacho falou para tirar de condicionamento. E o rapaz falou o quê? E o Igor fala isso, exatamente isso, que ele não tem essa margem de 3 kg. E você não concorda com isso? Concordo totalmente. Eu acho exatamente isso. Eu acho que o Ramon provavelmente no Olímpia ele segurou um pouco mais de água ali no físico, dá pra ver nítido. Se ele subisse com o físico que ele tava na pesagem, ele ficaria em top 3, talvez top 2. Não, você concordou com o Igor, concordei. Então. Só que o que eu não concordei com o Igor nem com o Coach Rubens que eles falaram? Eles entendem que o atleta só consegue evoluir se ele tiver peso para adicionar. E não é, mano. O atleta consegue evoluir com pouco peso para adicionar. No nível do Ramon, 300 gramas de músculo ali não é nem o peso só, mas o peso em si de peso, de massa corporal. A densidade, a profundidade do corte, você deixar a tua musculatura mais cascuda, mais tempo de dieta, mais maduro, faz com que teu físico aparente estar maior, mais pesado, mesmo você não estando mais pesado. Eu tenho aqui 2 vídeos, onde eu tô em 2021,
com 98.800. E 2022, aliás, 98.800. E no outro ano, em 2023, um ano depois, exatamente, com 98.800 igual e totalmente diferente do meu físico. Muito maior. Só que com o mesmo peso corporal. Ou Sim, seja, mas você tá mais trincado, né? Você tá mais não, definido. o nível de condicionamento tá igual, muito parecido. E o que mudou, então? Mudou que a minha massa, eu estou mais maturado. Você tá mais denso. Mais denso. Mais, um aspecto de que parece estar mais maior. maduro. É um aspecto que parece que você tá mais pesado, mas você adicionou pouco peso ali. Então assim... Ou no seu caso nenhum, porque você estava com o mesmo peso. Mesmo peso. Na verdade, o que acontece? É lógico, né? Lógico que você vai ter que subir no teu peso em algum momento. Mas eu tô dizendo aqui que as pessoas estão muito. As pessoas ficam muito preocupadas com o Ramon não evoluir. Eu vejo que uma das preocupações do Igor naquele vídeo, enfim, é que não tem como evoluir mais porque só tem 1,5 kg, fulano de tal tem tantos quilos. Eu vi em várias competições que eu arbitrei, o atleta competiu com 70 no ano, no outro ano ele estava na 80. E ele estava pior na 80 do que ele estava na 70. Porque ele só colocou peso. Só que não direcionou esse peso, ele veio com a cintura mais dilatada, ele veio com mais água. Tá, e beleza, tá mais pesado, mas tá pior. Ou seja, na realidade, o atleta, principalmente no nível profissional, como é o Ramon, como é esses caras, ele consegue sim evoluir com 1,5 kg. Se ele tem 1,5 kg de margem para pôr ainda, Rodolfo, é muito peso para ele adicionar, ele pode evoluir muito, ele pode surpreender muito, e o Igor fala que ele acha que ele não vai conseguir surpreender muito, que ele vai vir mais ou menos parecido com 2023. Falei, pode ser, mas eu acho que ele vai conseguir, ele consegue sim, se ele vir num trabalho, obviamente, muito dedicado, ele consegue trazer uma evolução absurda só com 1,5 kg de margem de peso. Foi no Arnold Ohio ano passado que ele ficou abaixo do peso dele, que ele viu muito mal, que ele só teve 5 semanas de preparação? Foi no Arnold Ohio, que ele perdeu pro Wesley Vissers. Perdeu pro Wesley Vissers. Eu não sei se ele quanto que ele tava abaixo, como que foi isso. Não, teve o problema da preparação dele, não teve? Sim, que ele começou com 6 semanas. Se a gente olhar mesmo as fotos, ele parece, a impressão que nós temos é que ele veio mais flat. Parece que ele perdeu porque daí ele teve que apertar muitas vezes para poder bater o peso, e aí quando você aperta para bater peso e não faz uma preparação longa, você tem que apertar. Porque principalmente quem bater peso, e isso faz com que você fique flat. Você não fica flat porque você consegue. Para você não ficar flat, você tem que vir fazendo uma preparação muito longa, mais longa, porque como você ele em fez momento em menos semanas ele teve que acelerar o processo. Quando você tem que apertar, você acaba ficando flat. Porque você tem que. Porque você respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, inclusive. Você respondeu sem querer. Porque faria sentido o que o coach Rubens e o que o Igor falou, se você consegue colocar 1,5 kg a mais e saber distribuir esse 1,5 kg a mais. Saber distribuir e entender o seguinte. Se, por exemplo, olha só, vamos lá. Se agora o Ramon, nesse ano de 2024, ele veio e ele veio com aquele físico onde a gente sobrou um pouquinho de água. A parte da hora dele suar, o pessoal falou, suou porque ele finalizou errado, porque não sei o que. Tá, tudo bem, mas ele suou porque ele ficou nervoso, irmão. Começou a suar daquele jeito de escorrer, porque ele ficou nervoso também. E o nervosismo, quem nunca competiu, quem não sobe no palco, e às vezes é especialista também, tipo, às vezes o cara não subir, ele não tem, às vezes, essa experiência. Mas o Jason falou isso, ele falou que, tipo, o nervosismo, o Jason foi um cara que falou. Mas tem gente, eu vi outros caras falando, não tipo, de Instagram mesmo, que não, porque ele finalizou por isso, porque ele deve ter comido água, tomado água. Eu falei, não, irmão, é que assim, ele tava com mais água sobrando? Tava. Só que por mais que você finalize e tire toda a água, você sempre tem água, irmão, no teu corpo, você morre. Exatamente. Então assim, sempre vai ter água ali. E quando você fica nervoso, é um mecanismo meio que parece de defesa, porque você sua, irmão. E eu teve várias vezes que eu comecei a ficar nervoso com situações, quando eu comecei a suar, e eu tava finalizado, sem água, eu cheguei a ficar sem água quase 48 horas e eu suei, cara. Por quê? Porque eu, tipo assim, fiquei nervoso. Então, assim, quando eles falam assim, que eu não chamo o Ramon para aquele confronto, né, pra sair, que daí ele vê que ele não tá no primeiro ali, primeira chamada na briga pelo título, ele fica nervoso, dá pra perceber. Aí ele começa a escorrer. Ele já tava mais brilhoso, mas quando ele percebe que não, ele já começa a escorrer. Então, são coisas que às vezes o cara que não tá ali no palco, não compete, não entende, não sabe. Agora, se o Ramon vem com físico, que esse 1,5 kg a menos que ele ainda tem de margem. Se ele traz uma evolução, ele consegue trazer uma evolução para 2025 agora, trabalhando duro, se mantendo uma preparação mais longa, sempre em dieta, treinando pesado, com o Pacho em cima. Eu fui preparado pelo Pacho também por 4 anos, eu sei exatamente como o Pacho trabalha.
ele vai apresentar uma evolução absurda. E ele pode estar com o mesmo peso, irmão. Ou, tipo, um pouquinho de peso a mais. E tá muito diferente. Sim. Por quê? Porque ele manteve. Melhora, ele né? ele manteve. Olha só, o que aparece quando você força? O músculo. O que tá entre a pele e o músculo? Água e gordura. Quanto mais você tira água e gordura entre a pele e o músculo, mais encostado ele fica. Mais a tua pele fica aderida no músculo. Ele vai meio que cavocando. O corte ele vai entrando, ele vai ficando assim. O músculo vem empurrando a pele e não tem gordura, não tem gordura, não tem gordura. A água faz manipulação. E quanto mais tempo você fica assim, e trabalhando, sem high diet, sem furar, mais você vai ficando com um aspecto que você tá mais pesado, maior, e muitas vezes um cara que tem um peso inferior. Às vezes inferior ao outro, parece que ele tá maior do que o outro por causa do nível de densidade. Lógico. E isso você vai adquirindo sempre com o passar do tempo, independente se você se mantém em trabalho, finalização, finaliza, compete, pega rebote, finaliza, compete. A tendência é você continuar aumentando a sua densidade, se você não largar. Aumentando a sua densidade, o teu físico fica mais maduro, mais surrado e aparenta que você está maior e muitas vezes o teu peso não subiu tanto. Então é possível sim. Você vai ficar do lado de um atleta que você vai falar, cara. É possível sim assim? O Ramon vir com uma evolução absurda nesse ano. Né? É possível, mesmo que ele tenha pouca margem de peso. Essa é a minha bronca com os caras. É possível. Não, aula, você deu uma aula aqui. Eu não tenho nem como refutar, porque eu nem entendo da parada. Eu sou mais um entusiasta mesmo. E no fundo, eu torço por você conseguir a sua vaga na Olímpia. Eu torço por Menegatti conseguir as melhores colocações. Eu torço pro Champs também. Eu sou brasileiro, mano. E eu sempre vou torcer pelo Ramon, cara. Não que eu seja um Ramonzete, tá? Que é isso que a galera fala. É que eu acho que o Ramon merece, mano. Sim. Essa é a grande questão. A gente precisa de um cara assim, cara. A gente precisa, cara. Sofrer a pressão que esse cara sofre por parte de hater, que é hora dar mérito pro cara, outra hora é desmérito do cara, outra hora não sei o que lá. Mano, ele tá com a cabeça ok, com a esposa dele, com o filho dele. E ainda, cara, esse cara merece que a gente tire o chapéu. Porque, a praça pública, a guilhotina pública do século XVIII é a internet hoje, é o cancelamento. Isso. Século XVIII. É que século XVIII foi a época da guilhotina. Da guilhotina. A guilhotina do século XVIII hoje é o nosso cancelamento. Você entende? Coloca em praça pública e vamos arrancar a cabeça dele. O que quer? Põe na internet e vamos cancelar ele. Isso. Cara, pelo amor de Deus, e pôr um atleta que não pode ficar estressado, se não libera um hormônio ruim, que não sei o que lá. Pô, cara, esse cara faz milagre. Cara, vocês escolheram uma profissão que não é fácil. Ele vai virar o maior fisiculturista da história do Brasil? Ih, rapaz. Ele vai ser o principal atleta do Brasil em todos os tempos. Em tudo. Todas as categorias masculino, né? Óbvio. Aí a gente vai... Então, isso complicou agora, hein? O título do Ramon. Quantos